Muito boa noite, maravilhosas, minhas belas queridas. Feliz 2023 para quem eu não vi ainda nesse ano. Parabéns por vocês estarem aqui nesse dia 4 de janeiro de 2023, começando o ano aí com os dois pés, como eu gosto de dizer, né? A gente já começa assim com um foco para querer fazer a coisa acontecer para valer, né, gente? Hoje até coloquei lá um stories para vocês falando sobre essa questão, né, da gente nesses primeiros dias do ano, a gente está ali querendo fazer tudo acontecer, mas aí se a gente não traça um projeto, né, não tem ali clareza sobre o que a gente vai querer realmente que aconteça no próximo ano, a gente acaba deixando a coisa virar igual a do ano passado, né? 2 semanas depois a gente já esqueceu de todo aquele desejo que a gente tinha aí nesses primeiros dias do ano. Então, muito melhor do que desejar é realizar, né? Então, a gente está aqui hoje para ajudar vocês a realizarem. Todo mundo que está aqui é minha aluna? Todo mundo que está aqui comigo já é minha aluna, né? Coisa boa. Grazi, Isabelle. Isabelle é minha aluna? Eu acho que é a Belle, né, que está aqui. Câmila, que delícia! A Câmila está aqui também. Sejam muito bem-vindas. Eu sei que esse momento é para poucas, né? Porque a gente sabe que é um momento de comecinho de ano, ainda está todo mundo meio devagar, mas eu fico muito feliz que vocês estão aqui, que a gente possa compartilhar. Esse aqui é um conteúdo que realmente vai fazer a diferença. É a Adele que está aqui. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá, vamos começar essa aula de hoje. É uma aula que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo, esses 3 pilares, realmente, quando a gente consegue ter a compreensão, quando a gente consegue colocar tudo isso em ação, gente, não tem como o negócio não acontecer, tá? Isso que eu vou deixar aqui para vocês, ó, fiz um script prontinho aqui para deixar bem desmiuçado, para que realmente vocês possam implementar, né? Não quero que vocês venham aqui, vocês assistam e falem, ok, depois eu vou colocando isso em prática. A gente tem tudo bem listado aqui, deixei tudo bem mastigadinho para vocês, mas é claro, né, que vai precisar que você coloque a mão na massa, que você comece a fazer, porque a gente vai fazendo e a gente vai errando, e aí sim a gente consegue acertar, né? Ninguém sai acertando de primeira. Mas eu gostaria muito de, quando eu comecei, ter tido uma aula como essa. Eu fiquei refletindo muito nesses últimos dias e eu fiquei pensando, né? Nossa Senhora, como foi que eu consegui fazer tudo isso sozinha, sem nunca ter ninguém como guia para dizer para mim, olha, Dani, faz assim que assim vai dar certo. E como hoje, graças a Deus, vocês têm essa possibilidade, né? De ter alguém que possa dizer, olha, faz assim, porque eu tenho certeza que dá certo. E tudo que eu faço, tudo que eu testo, tudo que eu valido aqui desse lado é o que eu venho compartilhar aqui com vocês, né? Nada é algo que eu acho que pode ser que seja, ou que eu ainda estou pensando, né? Tirando ainda do papel. Não, já são coisas, são projetos e são formas de fazer que a gente já encontrou o caminho e a gente só replica. E eu faço isso todo santo dia, e eu faço isso o tempo todo, do jeitinho que eu vou ensinar para vocês aqui, tá? Quero muito que vocês. A Câmila, o que você fez, eu ainda não consigo ouvir. A Câmila não está ouvindo. Vamos ver se consegue ajustar aí o microfone. E eu quero muito que vocês absorvam esse conteúdo e que vocês realmente coloquem em prática, tá? Eu sei que vai ser bastante coisa, mas quando você alinha isso e faz com que isso se torne um ciclo frequente, diário aí para você, realmente não tem como o seu negócio dança não acontecer, tá? Então, eu não vou ficar aqui com muitas delongas, eu quero muito já entrar direto no conteúdo para a gente ir de bate pronto e no finalzinho aí eu abro aqui para as perguntas, pode ser? A gente vai direto e depois no final a gente abre para as perguntas, então vocês podem anotar, tudo bem? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Essa aqui, vamos lá. Me digam se vocês estão vendo. Estão vendo só metade da tela, não é? Eu não sei o que ele fez aqui, mas agora eu acho que dá para vocês verem. Conseguem ver? A Sim, metade não tá? tá estranho. Ele fez metade da tela, agora abriu. Dá para ver? Ficou Dá. melhor? Tá um pouco Câmera. pequeno, mas eu não sei se de outra.
chegar mais pertinho, dá para ver melhor. Abrir mais aqui, ó. Só que se eu abrir muito, corta. Conseguem ver? Assim Sim, fica aqui tá melhor? tudo bem. Tá. Legal. Então vamos lá. Esses daqui são os que eu considero, né, aqui dentro também do meu negócio, os 3 pilares para lotar as turmas de vocês, seja no ano de 2023, ou seja, quando você estiver vendo essa aula aqui, porque muito possivelmente isso aqui não se altera. O que a gente vai fazendo são ajustes aí dentro, né, de acordo com o que a gente está vendo acontecer, mas esses pilares, eles são realmente pilares, são sustentações aí para que você realmente possa ter as suas turmas de dança do ventre lotadas, tá? Como eu falei no começo. Eu espero muito que vocês consigam absorver isso e que vocês coloquem em prática para errar e já acertar também o mais rápido possível, tá bom? Então, a gente vai começar falando do primeiro pilar, que é esse aqui, que eu chamo de comunicação. Vocês conseguem ver ou tá na frente de vocês aqui a imagem? Deu? Então, o primeiro, comunicação, e lembrando que com ele a gente também considera a nossa comunicação, a nossa imagem. Não só a nossa autoimagem enquanto professora, mas também a imagem do negócio, né? A imagem do que você quer que as pessoas tenham como percepção do serviço que você presta, do negócio em dança que você tem. E isso, gente, independe se você tem uma escola própria, ou se você dá aulas em alguma academia, ou se você faz um projeto social, ou se você faz em parcerias, né, de algumas ações, independe disso, essa imagem, ela precisa estar muito clara, né, muito alinhada do que você quer passar para essas pessoas em relação ao que você faz. É incrível como depois de um tempo a gente acostuma tanto que essa imagem ela passa a ser algo muito natural, é uma coisa muito tranquila, né, para você, para que depois você se acostume a fazer, para que você se apresente dessa maneira, para que você demonstre tudo que está à sua volta e remete a algo, né? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso hoje na minha comunicação que eu tenho com vocês, mas tudo que eu faço, tudo está ligado à comunicação e à forma como eu faço com a dança e como eu ensino vocês, né? Seja do jeito de prender o meu cabelo, seja a roupa que eu estou usando, sejam as cores do esmalte que eu uso, seja a paleta de cores que estão nas minhas redes sociais, seja qualquer material de divulgação, está tudo muito alinhado, né? E eu sei que isso a gente não consegue de um dia para a noite, mas é muito importante que vocês coloquem os olhos nisso, tá? Que vocês fiquem com essa atenção de trazer essa identidade para o negócio de vocês em relação à imagem, tanto a autoimagem como a imagem do negócio de vocês. Por quê? Porque tudo isso comunica, né? Então, se você falar, ah, não, mas comunica quando eu falo, as pessoas entendem, elas se encantam, elas gostam, elas sabem o que eu estou fazendo, então quando eu falo, dá tudo certo. E muitas vezes, antes da gente ter a oportunidade de abrir a boca, a nossa imagem já falou pela gente, não é mesmo? Então a gente tem que tomar esse cuidado, essa atenção. Por isso também que dentro do curso de formação de professoras, a gente tem um módulo lá específico de gestão de imagem, para que vocês comecem a ter essa atenção devida a esse quesito, tá? E aí isso está ligado o quê? A esse pilar da comunicação. Por quê? Porque esse pilar da comunicação é onde a gente vai gerar o quê? A gente vai gerar a conexão, né? A gente vai gerar a conexão com as pessoas que a gente gostaria de trazer para dentro da nossa sala de aula. E quando você alinha essa comunicação, você consegue atingir ainda mais a sua aluna ideal, o público em geral do que você gostaria de ter dentro da sua sala de aula. E lá dentro da mentoria, inclusive, a gente tem, né, todos os pilares ali de construção da sua aluna ideal. E quando você tem isso claro e você alinha essa comunicação, você realmente gera essa conexão, né? Essa conexão, ela precisa estar muito clara para que essa pessoa se envolva com o que você faz e tenha ali o desejo ou vislumbre uma solução para o que ela busca, né? Então, até anotei algumas coisas para vocês aqui. A primeira coisa para você alinhar a sua comunicação é você entender para quem é a sua voz, né? Eu sempre falo isso para vocês. O que é isso, Dani? O que é para quem é a sua voz?
é a pessoa, é a aluna ideal, é o público que você deseja para você. Então, imagina, é aquela aluna que você quer ter ali na sala de aula atrás de você. É aquela mulher, é aquela aluna que você sabe exatamente qual que é o círculo dela, que envolve os lugares onde ela frequenta, que envolvem os gostos dela, que envolvem também os desejos dela, os anseios dela. Quem é essa pessoa? Quando eu sei quem é essa pessoa, que dentro, né, aqui do marketing a gente chama muito de persona, mas quando eu sei quem ela é, eu sei exatamente como ela é, eu vou alinhar minha comunicação para essa pessoa. Porque vocês já devem ter ouvido falar que quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Para quem fala, eu dou aula para todas as mulheres. Não importa a idade, não importa. Ok, concordo que a dança do ventre não tem idade, que a dança do ventre não importa o tipo físico, não importa. Só que quando você abre tudo isso, você acaba deixando de ser uma especialista. Você acaba deixando de ter uma voz muito mais forte, e aí essa voz ela até pode se reverberar e ela vai se reverberar para outras mulheres, para outras pessoas, mas ela em especial vai tocar aquela pessoa que você deseja, tá? Então isso é muito importante. Então, para quem é a sua voz? Depois, uma coisa, para alinhar essa comunicação. Como é que você vai ajudar essa pessoa? Como é que você vai sanar o desejo dessa pessoa? Porque o que eu vejo muito? Eu vejo muito as professoras falando assim: venha fazer a dança do ventre porque ela ajuda na autoestima. Venha fazer a dança do ventre porque ela vai ajudar você na sua essência. Venha fazer a dança do ventre porque ela vai ajudar você no empoderamento. Vocês concordam que isso fica muito vazio? A pessoa não consegue entender exatamente, nossa, mas como? Né? Que ela faz isso. Mas eu sou dura, eu nunca dancei. Imagina que eu vou dançar isso, e para eu dançar isso, eu já nem consigo andar direito. Olha lá que eu vou dançar, né? Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa me falando isso. E aí a pessoa fica distante dela. Então você tem que alinhar sua comunicação para que ela realmente perceba que você pode ajudar ela, que você pode sanar esse desejo, que você pode sanar esse anseio, que você pode ajudar ela a alcançar aquele propósito. Então eu quero me tornar mais sensual para o meu companheiro. Então, como que você vai fazer com que essa mulher perceba que ela pode ser sensual, que ela pode ser elegante, que ela pode transmitir isso tudo através do que você vai ensinar? Quando a gente percebe tudo isso, né? E de novo, na mentoria eu dou todos os scripts e passo a passo para você ter isso, para você entender isso, você alinha cada vez mais a sua comunicação. E aí, você alinhando a sua comunicação, você concorda que a pessoa vai ter mais compreensão? E ela também vai ter mais o quê? Conexão. Porque ela vai chegar em você e falar: nossa, eu sei que aquela pessoa realmente vai poder me ajudar. Nossa, eu entendi que ela pode me ajudar em tal déficit, em tal desejo, em tal anseio que eu tenho aqui desse lado, né? E isso que a gente percebe a cada dia, cada vez mais, gente, que a gente alinha a comunicação, mais você atrai realmente a pessoa que você quer como sua aluna. Né? E mais pessoas chegam e mais pessoas se aproximam, porque fica muito claro a forma que você se comunicou, a forma que você trouxe para ela, como que você soluciona esses desejos, esses anseios e traz soluções para elas, tá? Então, isso é um outro ponto aqui dentro da comunicação que você precisa alinhar. O que mais que você precisa alinhar? Você precisa trazer para essa mulher o que você realmente oferece. Dentro da formação com o método, eu falo muito para vocês, né? Quando a gente fala que a gente é instrutora do movimento feminino, a gente não fala só que nós somos a professora de dança do ventre, não é verdade? Não é diferente quando a pessoa ouve você falar: o que você faz? Eu sou instrutora do movimento feminino, eu trago consciência para a sua movimentação do seu feminino, utilizando os códigos de dança da dança do ventre. Quando você fala isso dessa forma para as pessoas, a pessoa já enxerga, inclusive, o quê? O valor do seu trabalho, né? E que a gente sempre fala muito dessas questões aí de: eu não vou cobrar X, eu vou cobrar tanto porque as pessoas não entendem, não pagam, porque não entendem que é aula de dança do ventre. Claro que elas não entendem. Se você não sabe comunicar a sua forma de fazer, vai ficar mais difícil ainda as pessoas entenderem, percebe?
Então, a gente tem que, a gente primeiro fazer esse trabalho, e quando eu falo dessa comunicação, é muito incrível, porque todas as vezes que eu estou em mentoria com as professoras, eu fico o tempo todo tocando nessa tecla e lembrando elas para que elas possam ajustar isso na comunicação. Nunca é sobre a minha forma de ver a dança do ventre. Nunca é sobre como eu entendo a dança do ventre ou como eu entendo o que eu estou fazendo. É sobre como a pessoa que está do outro lado desconhece o que você faz. Então, todas as vezes que você gerar um texto para diálogo, ou que você vai gerar aí um vídeo, né, para diálogo, você precisa entender se o que você está falando está se tornando claro para aquela pessoa do outro lado. E eu falo para vocês que eu, pessoalmente, faço esse exercício todo santo dia. Porque como eu sou muito especialista do que eu faço, eu acabo perdendo um pouco da mão, se eu não prestar atenção, de como é que eu falo com aquela pessoa que não tem esse entendimento, que não tem esse conhecimento, né? Porque é muito fácil a gente cair nisso, porque a gente vai se tornando tão habilidosa naquilo que a gente faz, que para a gente aquilo é óbvio. E vocês já ouviram falar que o que é óbvio para você pode ser a solução do problema do outro? E a pessoa, ela não sabe isso, né? Então, você tem que tomar cuidado com a sua comunicação o tempo todo, para que você não fale de uma forma que para você é óbvio, ok, só que para a pessoa que está ouvindo você, aquilo não é tão óbvio assim. E ela realmente precisa que você vá lá nas profundezas, vá lá de uma forma muito mais desmiuçada mesmo, para trazer para ela o que é isso que você faz. Então, quando a gente traz esse entendimento, a gente consegue ainda mais alinhar a comunicação e gerar conexão, tá? Mais um ponto muito importante que a gente tem é como que você vai fazer a entrega do que você está comunicando, né? Então, como que você faz uma experiência? Eu não sei se vocês percebem, mas, por exemplo, dentro das minhas redes sociais, eu sempre trago ali algo para que a pessoa ela experimente, ela observe a coisa de uma forma diferente, né? Não é só um tutorial, não é só uma forma de fazer, é a forma que fala, é a entonação da voz, é o cenário, é a iluminação, é a roupa que eu estou vestindo. Tudo aquilo ali traz o quê? Uma experiência para a pessoa. Que dirá no presencial, né? Que a gente tem ainda mais oportunidade de gerar essas experiências. Então, quando você está ali nessa comunicação e você gera tudo isso até o momento em que a pessoa está com você na sala de aula e você traz para ela realmente essa experiência, isso tudo faz com que você tenha essa conexão e ajuda você, além da conta, a realmente ter as turmas lotadas. Tudo bem? Então, desse pilar da comunicação e da imagem, esses são os pontos primordiais que você não pode tirar o olho para que realmente você faça com que a coisa ela se alinhe e alcance as pessoas que você deseja. Então, presta atenção em tudo isso que eu falei aí para vocês e coloquem em prática. Eu sei que às vezes pode parecer muita coisa, mas se você for colocando em prática um a um, eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença aí no seu negócio. Tudo bem? Vou passar para o segundo pilar, que é o que eu chamo de estratégia. Deixa eu passar vocês aqui para esse outro lado. Que é a estratégia. Calma que eu vou chegar no outro pilar do conteúdo, mas já já a gente chega nele, tá? Antes, exatamente nessa ordem, viu, meninas? Exatamente nessa ordem que você tem que seguir. Alinhe a sua comunicação, a sua imagem, como que tudo isso faz para gerar conexão. Em seguida, você pensa na estratégia, tá? Então, o que é estratégia, Dani? Como que eu vou pensar na estratégia? Quais são as estratégias necessárias que eu tenho que pensar assim em primeira mão para que eu realmente consiga fazer o meu negócio acontecer? Para que eu realmente consiga fazer com que as minhas turmas fiquem lotadas, para eu conquistar mais alunas? Quais são essas estratégias que eu tenho que ter aí ao longo, né, do dia e de todos os dias do ano e de todos os dias aí do mês, para que a gente tenha para a gente contemplar essa necessidade, né? Muito legal que a gente também tenha em mente quais são as nossas metas, né? Eu não sei se vocês fazem isso para quando vocês constroem as turmas de vocês, mas todas as vezes que eu pensava em abrir um novo horário, eu sempre tinha uma meta de alunas. E não é aquela meta de, tem que ter no mínimo 4 para começar a turma. Não.
essa turma, ela vai começar e ela vai ter 12 alunas, ou ela vai ter 15 alunas, ou ela vai ter 6 alunas, enfim, seja qual for. Não é só o mínimo de alunas que precisa ter para começar, entendem? Mas é a meta que eu quero. Eu vou abrir essa turma e ela vai fechar aqui com 12 alunas em X dias. Eu vou fazer X ações, eu vou montar X estratégias para que isso aconteça e eu tenha essas 12 alunas. Sempre foi assim, desde o começo, desde quando eu abri a primeira turma, eu dava aula só de terça-feira, né? Acho que eu já falei aqui para vocês. Quando eu abri lá na sala da minha casa. E eu sempre, desde que eu abri, eu falei, ok, eu vou abrir e eu quero 8 mulheres aqui dentro comigo para fazerem aulas comigo na terça-feira. Ao ponto que eu tinha depois um mundo de gente de lista de espera, né? Que aí eu fui tendo que abrir mais horários. Mas foi isso que eu fiz, né? Então, em uma semana, eu fui lá e fiz várias estratégias, e isso nem tinha rede social, hein, gente? Em uma semana, eu coloquei 8 pessoas. Vieram várias interessadas, mas matriculadas, eu tive 8 pessoas. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa visão para que a gente também entre em ação para ir atrás daquele objetivo, né? Ter clareza para que isso aconteça também, tá? Então, as ações necessárias para que você realmente traga essas alunas, para que você conquiste essas alunas. Que ações, que estratégias são essas? Então, a gente tem que ter as ações. Quais são as ações? Eu vou ter, hoje, por exemplo, a gente tem as redes sociais, que é uma coisa maravilhosa, né, na nossa vida, que está aí, que está disponível, que é gratuito, que todo mundo pode fazer. Só que existe também uma forma correta de fazer, né? Mas as redes sociais já é um caminho aonde você vai poder divulgar o seu trabalho, onde você vai montar as estratégias para conduzir a pessoa com a sua comunicação ajustada, com a conexão ajustada. Aqui dentro das redes sociais você tem muitas formas de poder gerar essa conexão e de trazer essas pessoas, né? Então, lá dentro das redes sociais, especificamente, tem muitas estratégias que você pode fazer, né? Dentro das redes sociais, por exemplo, uma das estratégias que vocês me vêm fazendo sempre é trazer um conteúdo para a pessoa, é trazer algo que realmente eu esteja ensinando a pessoa a fazer, seja no âmbito da prática, né, ou seja aqui no âmbito do negócio. Então, eu sempre trago algo que a pessoa, ela experimenta, ela tem, assim, doses, como que chama? Homeopáticas, né, para que você, uma amostra grátis, para que ela possa experimentar, ter a proximidade com você, conhecer um pouco mais da sua forma de fazer, e aí sim ela também ter o desejo de fazer mais, de estar mais perto de você, de estar mais, de estar aprendendo realmente com você, tá? Então a gente tem as redes sociais, a gente tem a divulgação que pode ser feita não só nas redes sociais, isso é uma das coisas que eu vejo hoje muitas pessoas também se limitando, né? Em especial para quem tem o negócio no físico. Quem está aqui, todas têm, são professoras do online, ou do físico, ou só do online? Como que tá? Meninas, abram aí os microfones, deixa eu ouvir vocês. Oi, Dani. Eu tô só no presencial. Uhum. Eu também, Dani. Presencial. Quem mais? Isabela? Tá no online, se não estou enganada, mas está no presencial Oi, já, Bela? online. Mas pretendo entrar para o presencial muito em breve. No online, tá. E a Belle tá nos dois? No presencial e no online? Não lembro agora. Eu tava digitando, mas então eu vou falar. Feliz Tá, ano por novo, favor. meninos, que Feliz ano saudades. novo. Então, eu tô no o online, ainda não acertei estratégia, mas eu tô mais forte no presencial. Legal, legal, muito bom. Mas está no online. Acertar a estratégia é só um ajuste, mas está nos dois, né? Muito bom mesmo. Então, olha só, as divulgações, né? Então, vamos falar da divulgação do online. A gente sabe que as redes sociais hoje são a melhor estratégia e dentro dela existem estratégias específicas, né? Nas redes sociais, para que a gente realmente possa fazer o negócio acontecer. Em breve eu vou dar uma aula aqui para vocês de Instagram, né? Para todas que ganharam, acho que todo mundo que está aqui ganhou o curso, e esse curso depois vai ficar disponível também, mas a gente vai fazer isso acontecer ainda esse mês, tá? Para que vocês tenham essas estratégias e possam também utilizar da mesma forma que eu faço.
Mas, para quem está no presencial especificamente, e também para quem está no digital, porque às vezes a gente esquece, né, que a gente já tem essa volta, que a gente já tem esse contato, e que a gente acha que porque a gente está no digital, a gente está alcançando todo mundo. E às vezes as pessoas até que estão mais perto de você nem sabem que você está no digital, né? Essa semana mesmo, a gente teve alunas entrando na comunidade e são todas mulheres que estão aqui pertinho de mim, né? Que estão aqui na mesma cidade, mas que nem sabiam que tinha uma escola online que elas podiam fazer aula comigo. Né? Então, isso é constante. A gente acha que a gente atinge todo mundo, mas é bem difícil a gente atingir todo mundo, né? Mesmo que você se esforce ali seguindo o beabá, o passo a passo do que precisa ser feito. Então, divulgação em escola, divulgação em salão de cabeleireiro, divulgação em lojas de confecção que estejam, né, que sejam pertinentes à sua pessoa, à sua persona, à sua aluna ideal. Onde mais, gente? Em loja de cosméticos, né? Todos os ambientes que tenham o público em potencial são locais de divulgação do nosso trabalho. São ou não? Quando vocês falam, eu não estou conseguindo aluna, mas o que você está fazendo? Qual a estratégia que você está usando para trazer essas alunas? Você foi na escola do sobrinho, do filho, do amigo de alguém ali, onde tem um monte de mães, e gerou ali uma ação com essas mães? E convidou essas mães e apresentou o seu trabalho e trouxe para elas ali uma abordagem para que elas possam, pelo menos, vislumbrar que você existe e que você oferece esse tipo de serviço? Porque tem muita gente que não faz a aula porque desconhece. Porque quando ela começa, ela passa a conhecer, ela resolve o que ela quer fazer. Principalmente se a comunicação dessa pessoa estiver exatamente alinhada com aquele trabalho que ela já se tornou especialista. Não tem como, a pessoa ela se encanta, né? Porque esse encanto está nos nossos olhos. E quando a gente tem os olhos brilhando, não tem como, você contagia a outra pessoa, né? Então, essa comunicação, gerar essas estratégias de ir nesses locais é fundamental, não só para quem está no presencial, mas para o online também. Certo? Então, essas são as ações. Dani, mas como será o plano de ação? E aí tem várias formas da gente fazer, né? O plano de ação. Como que eu vou colocar em ação isso? Ok, eu descobri que tem um salão de cabeleireiros aqui que, nossa, tem muita gente e eu quero fazer uma ação com esse salão de cabeleireiro. Como que eu faço? Então, quando a gente está pensando em estratégia, lembra, primeiro eu tenho que definir aonde que vai acontecer essa estratégia. Ela vai acontecer no físico, ela vai acontecer no digital, ela vai acontecer em ambos, mas eu tenho que saber como é que eu vou fazer isso, como que eu vou colocar em ação, como que vai ser esse plano, certo? Então, nas redes sociais, a gente sabe que tem planos específicos para a gente conseguir atingir as pessoas. No físico, não é diferente. Tem planos específicos também para que você possa atingir essas pessoas, né? Não é só chegar panfletando, né, gente? Panfleta lá na frente da escola e avisa as mulheres que eu dou aula na rua Oscar Freire. Não é assim, né, que vai funcionar. Você não vai gerar conexão com a pessoa. Muito possivelmente ela vai pegar o seu papel, vai enfiar no saquinho do lixo do carro e vai embora, né? E não vai nem olhar para ele. Então, o plano de ação é fundamental. E aí, o que eu falo para você? O que pode ser o plano de ação? Pode ser o evento, né? Esse evento pode ser o quê? Uma reunião, pode ser uma palestra, pode ser uma palestra com teoria e prática, pode ser, o que mais? Pode ser um chá da tarde, né? Amanhã mesmo eu vou ajudar uma pessoa a fazer, amanhã é quinta, né, gente? Amanhã eu vou ajudar uma pessoa a fazer um chá com clientes em potenciais, né? Não é do negócio dança, é de outro negócio, mas que eu também sou mentora. Então, é exatamente para quê? Para gerar conexão e gerar venda, né? E a gente quer gerar o quê? Alunas, porque nada mais é do que também uma venda. Então, tem muitas formas de você fazer. Dani, esse chá vai ser onde? A gente tem muitas opções de fazer esse chá. Um mundo de lugar que a gente pode fazer. Não precisa ser exatamente na casa da pessoa, precisa ser numa escola fechada. Não, né, gente? A gente pode gerar até na cafeteria da esquina. Contanto que seja um ambiente que realmente, né, traga ali a valorização do seu trabalho. Então, tem muitas formas de você fazer. De pensou você chegar na escola e convidar essas mães para um chá da tarde na cafeteria X da cidade, e ali você vai trazer para elas uma experiência, e ali você pede licença para o moço, coloca uma caixinha de som com música de dança do ventre, coloca um adereço em cima da mesa, traz para elas ali um pouco de entendimento do que é o seu trabalho, e aí ali você faz uma oferta. Na mentoria a gente tem todo esse script
script, né? Para que vocês façam toda essa construção e aí sim vocês possam gerar o script da oferta para fechar as alunas de vocês, tá? Então, essa ação, então, onde a gente vai divulgar, aonde vai ser, onde vai acontecer a estratégia e o plano de ação, tem muitas formas que você pode fazer. Com as lojas de cosméticos, né? Com as lojas de roupa, confecção, né, gente? Porque a mulherada compra roupa desenfreadamente. Então, com certeza, você tem uma loja da cidade que é aonde também frequentam as pessoas que se identificam com aquela aluna ideal que você quer. Ah, porque eu quero alunas acima de 40 anos, por exemplo. Aonde que essas alunas compram as roupas que elas vestem? Qual a loja que elas são apaixonadas? Qual a loja que traz esse mesmo público? É com essa loja que você tem que gerar a conexão. É com essa loja que você tem que ir lá e fazer o quê? Uma parceria, para que realmente você possa divulgar o seu trabalho para a pessoa certa, ou que pelo menos vá numa mira um pouco mais refinada, para você ter mais assertividade, tá? Então, é isso. Depois, o que a gente vai precisar? A realização, né? Então, eu vou fazer a elaboração para eu conseguir realizar tudo isso. Então, eu vou ter que definir a data, eu vou ter que definir o horário, eu vou ter que definir quais são as práticas que eu vou fazer, se vai ser uma palestra, se vai ser um bate-papo, se vai ser uma palestra e uma parte prática, se vai ser só uma aula prática, né? Se essa realização vai ter o parceiro, então, por exemplo, se eu fizer essa ação dentro da loja de roupa, nossa, Dani, dentro da loja de roupa? É, dentro da loja de roupa. Se dependendo do lugar, do ambiente, ela tiver um espaço, você convida essas mulheres para tomar um chá da tarde nessa loja, elas vão estar todas lá se divertindo, vendo as coisas da loja e, ao mesmo tempo, você vai estar explanando como é o seu trabalho e fazendo elas experimentarem. Põe lá uma musiquinha e faz essa mulherada dançar. Você vê o barulho que isso faz e o quanto essa mulherada se encanta. E ali você vai gerar o quê? O script da sua oferta. Do mesmo jeitinho que a gente faz também no online, tá? Seja no salão de beleza, seja na loja de roupa, seja aonde for, gente. Aonde tem mulheres, e principalmente aonde está conectado com o seu público ideal, é aonde você tem que levar essa estratégia para que você possa captar essas alunas, tá? Isso é fundamental. Não tem como não dar certo. Quando você gera essas ações, você traz para as pessoas o entendimento do que você faz e você traz ainda mais valorização para o seu trabalho. As pessoas, elas entendem que você realmente tem um negócio, você deixa de ser só a professorinha de dança para realmente ser uma professora, uma profissional que está ali, que tem um negócio e que, além de você ser uma ótima professora dentro da sala de aula, você também mostra para aquela pessoa como você tem maturidade para desenvolver um negócio, né? E isso muitas vezes surpreende, inclusive, os parceiros, porque a gente acaba tendo muito mais visão de negócio até do que o próprio parceiro do local onde, às vezes, a gente faz a parceria da loja, né? Enfim, do local que for, tá? O terceiro pilar, a gente vai falar agora, então, de conteúdo. Esse conteúdo aqui é exatamente o que você vai utilizar na sala de aula. É como você vai trazer para essas pessoas o que você vai oferecer para ela, né? Como que vai ser esse conteúdo. Então, a primeira coisa do seu conteúdo, que também vai estar ligado na sua comunicação, obviamente, é qual é o seu diferencial. Então, quando a gente pensa em conteúdo, né, por isso que a gente preza tanto pela nossa formação, todo o conteúdo que é trazido ali para as professoras é para trazer esse diferencial para vocês, né? Qual que é o método que você usa? Qual a certificação que você tem? Aonde você validou tudo isso que você realmente ensina, né? Porque um professor é o quê? Uma referência. Então, aonde que eu validei tudo isso? Como que eu validei tudo isso, né? Ou aonde isso tudo que eu faço é validado? E por isso que tanto é importante, e a gente preza muito na formação, né? As certificações, os reconhecimentos, as validações, seja pelo MEC, seja pelo Conselho Mundial de Dança da Unesco, seja por qualquer outro lugar ou qualquer outro profissional aí de alto escalão que a gente sabe que faz a diferença de ter olhado para isso que a gente faz e trazer esse diferencial, né? Então, a primeira coisa do seu conteúdo é muito importante, como quase todos que estão aqui são do método Agnes, para vocês isso fica mais claro, mas talvez alguém assista essa aula e não seja do método Agnes, e eu aconselho muito que você busque esse diferencial para que realmente a sua entrega em sala de aula, ela seja perceptível, tá?
A segunda coisa, o que a gente precisa ter quando a gente tem esse contato, essa oportunidade de gerar esses eventos, gerar essas estratégias e trazer para essas pessoas esse conhecimento? É muito importante que a gente tenha o quê? Uma abordagem evolutiva. O que é essa abordagem evolutiva, Dani? É quando você mostra para a pessoa que você sabe exatamente aonde é o ponto de partida e qual que é o caminho que essa pessoa vai percorrer. Tá? Quando a gente fala isso, quando a gente comunica isso também, lá no primeiro pilar, como eu falei para vocês, quando a gente traz isso dentro das estratégias que a gente tem para o nosso negócio, e aí, quando culmina que essa pessoa ela realmente está dentro da sala de aula com você, isso faz com que a sua aluna se fidelize, que é o que mais a gente quer, né? Para a gente diminuir a quantidade de evasão, para a gente ter as alunas fiéis, para que essas alunas possam ser as alunas que vão recomendar a sua aula, elas possam ser uma via de divulgação do seu trabalho. Mas, para isso, a gente tem que ter essa abordagem evolutiva. Isso é um dos pilares, gente, que, assim, é mais do que comprovado. Quando a pessoa chega para fazer aula com você e ela percebe que você realmente oferece para ela um caminho, que ela sabe que você também apresenta para ela o início, um meio e o caminho da evolução, né? Porque a gente não pode dizer que tem um fim, mas a gente tem um caminho de evolução, isso fica muito claro. Quando a gente traz isso, a pessoa se sente segura e ela acredita ainda mais no seu trabalho. Então, por isso que é muito importante a gente ter em mãos todo esse método de ensino para a gente poder trazer essa abordagem evolutiva, tá? E aí, por fim, e não menos importante, é a gente entender qual que é o nosso posicionamento como especialista. Tudo isso faz esse ciclo, né? Que fecha lá com o último pilar que eu falei para vocês, da comunicação, quando a gente fala aí para você que é tão importante que você gere uma experiência. Qual que vai ser a sua entrega, né? Quando você se posiciona como especialista, você sabe exatamente como que vai ser a sua entrega. E quando você se posiciona como uma especialista, ainda mais as pessoas têm o desejo de fazer a aula com você. Ainda mais as pessoas vão ter essa vontade de abrir mão de qualquer coisa que elas tenham na frente para estar ali com você tendo essa experiência, porque elas já entenderam que você realmente pode oferecer para ela algo a mais. Você deixa de ser só a professora de dança do ventre para você se tornar a especialista. Então, Dani, mas ela não vai querer fazer aula comigo de outra coisa? Ela vai querer fazer as aulas. Por exemplo, porque eu sei que a Beli tem um programa só de sinuosos, né? Então, eu sou uma especialista em movimentos sinuosos. Eu sei que qualquer coisa que você precise de solução para movimentos sinuosos, eu tenho. Mas eu não dou aula para quem é iniciante e ainda não chegou nos movimentos sinuosos? Dou também. Né? Ensino também. Mas eu não dou aula, por exemplo, para crianças, se você tem esse público? Eu dou também. Mas é diferente de quando você se posiciona como especialista. A pessoa, ela enxerga o valor do seu trabalho de uma forma diferente. Vocês entendem isso? Então, isso é muito importante. Depois que eu tenho todo o conteúdo, que eu tenho meu diferencial, que eu tenho uma abordagem evolutiva, eu me posicionar como especialista faz muita diferença. Eu sempre coloco o exemplo para vocês aqui também. Eu sou especialista em formar professoras, não é assim que as pessoas me veem? É assim que eu me coloco, é assim que eu trago na minha comunicação, mas, por isso, eu deixo de dar aulas, eu não dou aula para quem quer começar a aprender? Não, né? Eu ainda dou aula para quem quer começar a aprender. Tem lá um programa, Dança do Ventre Sem Limites, para a pessoa que quer começar do zero, não tem? Tem um programa lá específico para ela ir do zero ao avançado, Comunidade Agnes, entendem? Mas eu falo sobre isso direto na minha comunicação? Não, eu falo sobre ensinar professoras. No âmbito sala de aula, né, ser especialista, e no âmbito negócio, porque uma coisa não tem como não ser feita junto com a outra. Apesar de eu saber que tem muita gente que não é muito fã, né, desse lado de cá do negócio, de construir um negócio, mas infelizmente, ou felizmente, quando a gente quer mais, a gente precisa de mais conhecimento, né? E aí é só assim que a gente consegue avançar e que a gente consegue ter aí o nosso diferencial e consegue ter também o nosso negócio dança rodando. A gente precisa ter esse conhecimento, né? Não basta só a gente ser uma ótima professora dentro da sala de aula, porque se você não souber orquestrar o seu negócio, muito possivelmente você vai deixar dinheiro na mesa, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento e esse conhecimento para que a gente consiga fazer a coisa acontecer.
Tudo bem, meninas? Esse é o conteúdo dos 3 pilares, que eu tenho certeza absoluta que se vocês colocarem em prática, isso vai acontecer de uma forma natural, seja daqui a pouco ou seja daqui a alguns dias, porque não tem como, quando você alinha esses 3 pilares, não tem como o seu negócio dança não acontecer, certo? Eu vou me despedir aqui, porque eu vou fechar, e depois eu fico aqui com vocês para a gente tirar as dúvidas, tudo bem?